Paulo Coutinho, um estudante abduzido por anões extraterrestres na Vila Aricanduva, bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Na noite de 23 de junho de 1976, às vésperas do dia de São João e do Dia Mundial dos Discos Voadores, o estudante Paulo Coutinho, de 17 anos, desapareceu no caminho de volta da escola e só reapareceu desacordado e com manchas roxas pelo corpo, semelhantes às causadas por frio intenso, no quintal de sua residência cerca de 20 horas depois, período em que seus familiares se mobilizavam em buscas desesperadas em delegacias, hospitais e até necrotérios. Ao recobrar os sentidos, contou ter sido sequestrado por extraterrestres de cabeça grande e baixa estatura, que vestiam uma roupa de cor cinza azulada, com um símbolo sobre o peito, e que foi levado por eles, flutuando, a um objeto em forma de charuto avermelhado com 200 metros de comprimento, e que lá dentro se comunicou telepaticamente com eles, viu colegas familiares e a namorada em uma tela visora de pensamentos e foi submetido a um exame médico. A corroborar seu relato, uma caneta esferográfica que estava num dos seus bolsos ao ser analisada indicou estar fortemente magnetizada e soube-se depois que o policial que o carregou até a viatura e desta ao pronto-socorro, quando ele estava desmaiado, queixou-se de forte irritação em todo o corpo, principalmente nos braços. Além disso, uma vizinha e sua filha viram na altura da antena de televisão da casa de Paulo uma esfera luminosa e uma outra vizinha queixou-se de interferências em seu aparelho de televisão, bem na hora em que teria ocorrido o sequestro. Os detalhes do que aconteceu com Paulo durante todo o período em que permaneceu desaparecido, bem como os fatos antecedentes e posteriores, é o que você vai saber a partir de agora. Carlos Arthur Ribeiro da Rocha, o Carlos Sideral, foi quem primeiro tomou conhecimento do caso e o indicou ao médico e ufólogo pioneiro alemão naturalizado brasileiro Walter Karl Bühler, um dos fundadores em 1957 da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, SBDV, uma das primeiras entidades civis do gênero a surgir no país e que editava os referenciais boletins da SBDV. A matéria, o caso dos anões extraterrenos de Vila Aricanduva, foi publicado na edição número 116-120 de julho de 1977 a fevereiro de 1978, no boletim da SBDV. Quem também pesquisou o caso foi o ufólogo Mário Martins Ribeiro, que escreveu a matéria "Após o sequestro, passou 24 horas a bordo de um UFO", publicada em 1980 na revista O Melhor de Planeta Ufologia Especial. A mesma matéria foi republicada na revista Desconhecido Planeta Ufologia em 1986. Paulo Coutinho, nascido em 10 de setembro de 1958, quarto filho do casal Maria Carmen Barbosa Coutinho e José Alves Coutinho, então com 59 anos e aposentado, à direita na foto, era um estudante de 17 anos que residia na rua Júlio Colasso, número 399, na Vila Aricanduva, zona leste, distante cerca de 11 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Ele frequentava o segundo colegial, chamado à época de segundo ano científico, noturno, na Escola Estadual Zalina Rolim, situada à rua Dr. Luiz Carlos, número 740, Vila Aricanduva, distrito de Vila Matilde, na esquina da rua Professor Miguel Russiano, distante cerca de 3 quadras de sua residência. No dia do incidente, quarta-feira, 23 de junho de 1976, Paulo havia saído de casa por volta de 18 horas e 45 minutos. Antes de seguir para o colégio, ele passou pela casa de Bárbara, sua namorada, que estudava no mesmo estabelecimento. Ambos chegaram à escola por volta das 19 horas e 25 minutos. Instado por Bühler a fazer um relato minucioso de tudo o que se passou naquela noite, Paulo narrou um fato interessante. Entre as 21 horas e 15 e 22 horas e 45 minutos, ele havia feito uma prova de matemática. Normalmente, nesta matéria, ele obtinha a nota mínima D. Entretanto, na prova mencionada, Paulo conseguiu, inexplicavelmente, a nota máxima A. Paulo e sua namorada Bárbara saíram do colégio aproximadamente às 23 horas e 30 minutos. Ele deixou a moça em sua casa, na esquina da rua onde a mesma residia, por volta de 23 horas e 43 minutos,
e se dirigiu para a residência dele. Isto foi confirmado posteriormente pela mãe da moça, que a aguardava naquele ponto e que acrescentou que o encontro ocorrera a 1/4 de hora para a meia-noite. Seu trajeto era a rua Moisés Marques, que alcançou por volta de 23 horas e 45 minutos. Essa rua apresentava uma topografia irregular, com altos e baixos. Ela passava pela igreja de São Pedro, ou paróquia São Pedro Apóstolo, número 848, segundo uma orientação leste-oeste, e aprumava-se a seguir em direção ao centro da cidade de São Paulo. Cronometrando-se o tempo que se gastava para ir daquela esquina até o local do sequestro, evidenciou-se que Paulo deve ter gasto no percurso uns 4 minutos, o que indicou ter o incidente ocorrido por volta de 23 horas e 47 minutos. Paulo caminhava na direção leste-oeste, na calçada direita da rua Moisés Marques. De repente, a um ângulo de aproximadamente 60 graus acima do horizonte, ele avistou uma luz branca que aparentemente se afastava em direção ao centro da cidade. O estudante parou para observar melhor a estranha luz, que inicialmente pensou ser um avião. Nisto, percebeu que, em vez de afastar-se, a luminosidade inverteu seu movimento e rapidamente aproximou-se dele. Assustado, Paulo procurou afastar-se depressa do local. Só então notou que isto já não era mais possível. Repentinamente, sentiu-se impedido de fazer qualquer movimento com os membros e com o resto do corpo. A única exceção eram seus olhos, por meio dos quais continuou a acompanhar a vertiginosa aproximação da luz. Durante os 2 segundos seguintes, a luminosidade aproximou-se o suficiente para se distinguir sua forma. Tinha o feitio de uma esfera de aproximadamente 2 metros de diâmetro. A luz, antes branca, mudara para uma tonalidade alaranjada. A esfera baixou ao nível do solo, sobre a calçada, distante cerca de 6 metros de Paulo. O objeto luminoso ficou perto da murada das casas e jardins. Mais tarde, Paulo se lembrou de que a luz da esfera iluminava um arbusto que se erguia a uns 80 centímetros acima do muro. Paulo ficou imobilizado e observando o objeto por uns 2 ou 3 minutos. Gradualmente, a luz da esfera foi desaparecendo. Após o total desaparecimento, surgiu, no lugar da esfera, a figura de um anão com uma estatura aproximada de 90 centímetros e vestindo um macacão de tecido bem grosso, sem nenhuma emenda, de cor cinza azulada. A sua cabeça era totalmente calva e exageradamente grande, com cerca de 30 centímetros de diâmetro, ocupando quase que 1/3 do volume do corpo. Os olhos mediam aproximadamente 3 centímetros de diâmetro. Embora proporcionais ao tamanho da cabeça, eram bem maiores que o olho humano. A esclerótica era grande e branca. Sobressaía no centro do olho a pupila, também grande, e cercada por íris de um azul pálido. O seu nariz era feio, arrebitado, como um focinho de porco, e a boca era relativamente pequena. Durante uns 2 ou 3 minutos, ele e o anão ficaram se observando mutuamente. O estudante pôde distinguir tais pormenores graças à luz de mercúrio, oriunda de um poste de iluminação pública que ficava próximo. Em seguida, sem que ele próprio pudesse achar uma explicação para o seu gesto, Paulo procurou movimentar-se na direção daquele ser. Prosseguiu até reduzir a distância entre ambos de 6 metros para apenas 50 centímetros. Depois colocou-se do lado esquerdo do ser, paralelamente a este. Nesta posição, ele ficava entre o anão e o muro. Paulo havia dado, portanto, uma volta de 180 graus com o corpo. Tudo isto ele percebeu apenas com os olhos, uma vez que se encontrava totalmente impedido de fazer outros movimentos além dos descritos. Paulo e o anão estavam postados na rua Moisés Marques, no sentido leste, e diante deles estava a igreja de São Pedro. O estudante observou então que a igreja começou a situar-se lentamente num plano inferior ao dele. Dirigindo o olhar para o plano da rua, Paulo notou que este se afastava cada vez mais. A princípio, duvidou que isto significasse a elevação de seu corpo no ar, mas percebeu de soslaio que o ser ao seu lado acompanhava também esse movimento de ascensão. Logo notou que ambos ultrapassavam a altura dos postes de iluminação, que possuem aproximadamente 12 metros de altura.
A elevação dos dois processou-se lentamente até alcançarem uma altura de uns 30 metros. Isto aconteceu num intervalo de aproximadamente 10 ou 15 segundos. A seguir, a ascensão tomou um ritmo vertiginoso. Paulo notou isto porque viu a Terra distanciar-se deles em poucos segundos. O nosso planeta apresentou-se com a forma de um globo, com uma das metades preta esquerda e a outra azul. O estudante acredita que avançaram no espaço por mais de 25 ou 30 segundos. Nesse instante, ele começou a perceber um objeto à distância. Este objeto possuía a forma de um charuto, com uns 200 ou 300 metros de comprimento. Este cilindro, de um vermelho cintilante, estava colocado horizontalmente em relação ao campo visual de Paulo. Paulo e o ser extraterrestre aproximaram-se então vagarosamente do cilindro. Nesse instante, a cor do objeto mudou para o cinza claro. No centro do cilindro havia uma certa marca retangular de cor cinza escura. O rapaz e seu acompanhante chegaram perto dessa marca e, por ela, passaram para o interior do cilindro. Paulo acredita que o fato aconteceu desta forma, pois ignora a maneira exata como se deu a passagem. Lembra-se apenas de que sentiu uma tonteira e, repentinamente, encontrou-se estendido sobre um chão poroso, no interior de um círculo cinza escuro, em um cômodo quadrado, com cerca de 3 metros de lado. As paredes e o chão do compartimento eram de cor cinza clara. Ao lado do estudante havia mais 2 anões de pé, além daquele que o trouxera para a nave. As feições destes 2 outros seres eram idênticas às do primeiro, porém diferiam um pouco na altura, pois um deles era mais alto que o outro. Além disso, apresentavam pequenas diferenças características nos traços do rosto. Duvidando ainda que estivesse vivendo um fato real, Paulo quis colocar-se de pé. Ele desejava tocar nos estranhos com as próprias mãos para se convencer melhor de tudo. Entretanto, não conseguiu ficar de pé. A altura do quarto onde se achava era de aproximadamente 1,20 m e a estatura de Paulo é de 1,74 m. Assim, o rapaz viu-se forçado a ficar de joelhos no chão. Quando tentou colocar as mãos nos extraterrestres, este gesto foi também impedido, porque repentinamente o estudante viu-se de novo imobilizado. Simultaneamente, surgiu na mente de Paulo esta mensagem, abre aspas, nós não vamos fazer coisa alguma contra você. Assim também não tente coisa alguma contra nós, fecha aspas. Uma vez que este pensamento não se originava de seu próprio raciocínio, Paulo julgou que a ideia estava sendo emitida para ele pela mente de um dos extraterrestres. Logo em seguida, nova mensagem surgiu na mente de Paulo. Siga-nos. 2 dos seres à sua frente dirigiram-se em direção a uma das paredes do quarto. Paulo acompanhou-os, tendo à sua direita o mesmo anão que o raptara. Enquanto os seres moviam-se com destreza, Paulo, ainda parcialmente paralisado, arrastava-se penosamente de joelhos. Na parede em frente, repentinamente a parte central desapareceu, deixando um vão de aproximadamente 2 metros. Por esta abertura, todo o grupo atravessou para uma sala contígua. Esta sala era mais extensa que a anterior, também quadrada, tendo cerca de 10 metros de lado. Entretanto, a altura era idêntica à do quarto, e, como neste, havia superfícies curvilíneas de encontro, concordância entre as paredes e entre estas e o teto. Não havia, nesses locais, as linhas retas, arestas usuais. A cor e a abertura do chão e das paredes eram conforme as do quarto. Nesta sala havia mais de 6 criaturas. Tais seres apresentavam aspecto semelhante ao daquele que acompanhava Paulo. Ao todo, havia agora 9 tripulantes. Conforme o estudante notou, um dos tripulantes estava encostado na parede, e de tal modo que, à sua direita, ficava a abertura por onde o grupo havia penetrado. Este ser tinha uma das mãos colocadas numa saliência da parede. Com o desenrolar dos acontecimentos, Paulo interpretou que esta saliência seria um posto de comunicação interna com outros compartimentos da nave. O estudante arrastou-se em direção à parede oposta a que lhe servira de passagem. Quando faltavam cerca de 2 metros para chegar até a mesma, recebeu ordem telepática para permanecer onde estava.
Obedeceu a ordem e sentou-se para mais bem se acomodar. Paulo achou esta sala arejada. Isto porque sentia o frio do suor que lhe corria pelo rosto e pelo corpo, devido ao medo que estava experimentando. Observando mais atentamente os tripulantes da nave, notou que todos usavam roupas iguais às dos outros que o introduziram na sala. Todos vestiam macacões de um tecido cinza azulado, fechado no pescoço e nos punhos. Usavam sapatos de cor prateada, com sola inteiriça, lisa, grossa e bicuda, embora o tamanho dos calçados, de aproximadamente 27 centímetros de comprimento, fosse desproporcional em relação à reduzida altura dos anões, que tinham cerca de 90 centímetros. Contudo, os 5 dedos das mãos eram de dimensões bem proporcionais em relação aos corpos. Todos os tripulantes eram calvos, à semelhança dos anteriores. Possuíam pele branca e ombros largos. Os olhos eram também grandes, com esclerótica branca e íris de um azul claro, quase branco. Impressionava bastante o formato arredondado dos olhos, com um diâmetro de uns 3 centímetros, como o do primeiro anão. Todos possuíam o mesmo tipo de nariz arrebitado. Apresentavam uma fronte ampla, com 2 protuberâncias, sendo que a da esquerda se acentuava mais do que a do lado direito. A pele de seus rostos parecia mais sólida que a dos terrestres, rugosa, comparável à das palmas de nossas mãos. Na boca não se enxergavam os dentes, uma vez que não a abriam o suficiente para que fossem vistos, e nem sorriam. Dentre os 6 tripulantes que se encontravam na sala, havia 3 que apresentavam feições mais harmoniosas e delicadas. As suas orelhas, ao invés de serem pontudas e grandes como as dos demais, eram menores, bem formadas e com o pavilhão auricular de forma quase circular. Como viria a saber mais tarde, estes últimos tipos de tripulantes corresponderiam às mulheres daqueles extraterrestres. Pelos cálculos de Paulo, ele teria permanecido cerca de 40 a 60 segundos naquela sala, quando se lembrou com saudade, então, da última pessoa que lhe havia feito companhia na Terra, Bárbara, a sua namorada. Nesse momento, na parede à sua frente, iluminou-se como que uma tela, com cerca de 2 metros de largura. Nela surgiu uma imagem tridimensional, a cores, mostrando a namorada a caminhar durante o dia, e de tal modo que a distância entre eles parecia ser de aproximadamente 1 metro. Como ele a havia deixado à noite e como julgava que ele havia sido raptado há cerca de 15 minutos passados, Paulo concluiu que a projeção à sua frente significava apenas uma filmagem ou cena gravada em videotape, segundo a tecnologia da época de sua namorada, e não uma transmissão ao vivo. Em seguida, viu ainda na mesma tela 2 colegas seus do colégio que estavam de motocicleta. A cena se passava também durante o dia e os 2 rapazes perseguiam nas ruas um balão de festas juninas. Reconheceu no quadro uma rua que ficava perto de sua casa. Paulo irritou-se por ver os amigos se divertirem, em vez de estarem à sua procura. Com tristeza, lembrou-se também dos pais. No mesmo instante, estes apareceram também na tela. Primeiramente, o rapaz viu sua mãe, chorando, e depois viu o pai, inquieto e preocupado, ambos no interior de sua residência. Observando tudo isso, Paulo virou-se para os seres que lhe faziam companhia e perguntou-lhes, revoltado, em português, alto e em bom som: "Que querem vocês comigo?" Como se fosse uma resposta, surgiu na mente do rapaz esta fala, abre aspas: "Fique tranquilo, nós não vamos lhe fazer mal." Fecha aspas. Paulo arriscou então a seguinte pergunta aos extraterrestres: "O que vocês vêm fazer aqui na Terra?" A resposta veio em forma idêntica às anteriores, através do pensamento: "Estamos estudando como a vida surgiu, nos planetas e no universo. Estamos também aqui para ajudar." "E Deus existe?" perguntou Paulo. Teve a impressão de que a resposta foi sim. Contudo, ficou na dúvida se sua pergunta havia sido compreendida. Na tela, Paulo viu ainda o acoplamento de um foguete norte-americano com outro soviético no espaço. Aliás, ele já havia observado isso no aparelho de televisão de sua casa e, posteriormente, recebera na escola explicações a respeito do assunto, feitas por um de seus professores. Paulo perguntou ainda aos tripulantes da nave
se era bom o grau de tecnologia terrestre. Foi-lhe respondido mentalmente: se todos os países do planeta unissem seus esforços em comum, o resultado teria um alcance muito maior. Paulo pediu então para ver a Terra. De imediato, nosso planeta apareceu com um diâmetro de uns 50 centímetros, numa tonalidade azul, com uma faixa preta colocada agora do lado direito. Em seguida, a Terra começou a diminuir rapidamente, até desaparecer em cerca de um segundo, como se a nave velozmente se afastasse. Foi-lhe mostrado também um mapa estelar, que Paulo memorizou e reproduziu de modo aproximado. A seta aponta para o planeta habitado pelos alegados extraterrestres que o sequestraram. Na ocasião, Paulo se lembrou de ter visto no aparelho de televisão de sua casa um episódio do famoso seriado de ficção científica Perdidos no Espaço, Lost in Space, criado por Irving Allen e produzido entre os anos de 1965 e 1968, e que conta as aventuras da família Robinson no espaço a bordo da nave Júpiter 2, juntamente com o robô B9 e o Dr. Zachary Smith, interpretado pelo ator Jonathan Harris. Perguntou então ao seu Cicerone se eles também não empregavam robôs como os que viram no filme. A resposta foi não. Mas que os seres que acabava de conhecer eram preparados, cada um, cuidadosamente para uma tarefa específica, a qual desempenhariam mais tarde. Assim, para se criar um ser novo, tanto a mulher como o homem doavam a parte genética necessária em um laboratório constituído especialmente para tal finalidade. A nova criatura seria então criada e preparada nesse laboratório para suas tarefas. Todas essas explicações mentais transmitidas a Paulo eram simultaneamente acompanhadas de projeções explicativas no vídeo. Dessa maneira, lhe foi também chamada a atenção para as diferenças existentes entre os homens e as mulheres daquela raça extraterrestre. O próprio guia que o acompanhava assegurou que ele mesmo havia sido preparado para uma tarefa de comunicação com outros seres. Naquele momento, ele estava, portanto, exercendo sua tarefa junto a Paulo. A pergunta de Paulo, por que os extraterrestres não descem massa na Terra, lhe foi explicado que, enquanto o globo terrestre permanecesse dividido, um gesto assim provocaria uma guerra, o que os extraterrestres queriam evitar. Poderiam descer em massa para ajudar, mas somente quando a Terra fosse uma única unidade, porque não queriam se envolver em facções. Existiam ainda milhões de planetas com vida, onde faziam também suas pesquisas. O guia de Paulo afastou-se e acercou-se o indivíduo postado no aparelho, que provavelmente era de comunicação. Os dois extraterrestres olharam-se reciprocamente durante 2 ou 3 minutos em silêncio. Todos os acontecimentos nas duas salas haviam se desenrolado até então no mais profundo silêncio, conforme explicou Paulo. As únicas exceções foram a exclamação e as perguntas expressadas por Paulo em voz alta. Em seguida, o ser que era o guia de Paulo colocou a palma da mão no aparelho da parede. Depois, olhou para uma das 3 moças extraterrestres presentes. Ela voltou-se e encarou seu interlocutor mental. Depois encaminhou-se para a parede oposta, onde se abriu uma passagem com largura aproximada de 1 metro. Por esta abertura, percebia-se, além, um corredor banhado de uma luminosidade avermelhada. Após a moça haver passado para o tal corredor, a parede fechou-se novamente. Enquanto isso acontecia, o guia extraterrestre voltou-se para junto de Paulo. Quando indagou sobre o que significavam esses últimos acontecimentos, Paulo não obteve resposta. Ato contínuo, o globo terrestre reapareceu na tela, por momentos, levando cerca de 1 segundo para alcançar o diâmetro de uns 50 centímetros, diminuindo e desaparecendo em seguida. Nesse instante, retornou a moça que havia deixado a sala momentos antes. Antes, ela se encontrava acompanhada de mais um anão. A esta altura, a sala já continha 11 indivíduos, incluindo-se Paulo. Este recebeu então a mensagem de acompanhar novamente o seu guia. O estudante, o seu guia e o novo personagem masculino que penetrara na sala movimentaram-se em direção à parede. Ali surgiu de novo a passagem inicial, utilizada anteriormente por Paulo e seus 3 acompanhantes. Novamente, pelo vão de aproximadamente 1 metro,
os três passaram pelo centro da parede para o quarto anterior. Ali, Paulo ficou outra vez de joelhos no chão, dentro daquele círculo cinza escuro já mencionado. A seguir, da parede lateral, destacou-se uma espécie de maca. Esta padiola veio horizontalmente, flutuando a uma altura de uns 17 centímetros do chão, na direção de Paulo. O corpo do estudante começou também a flutuar acima do chão. A maca passou automaticamente por baixo do corpo do rapaz, a fim de sustentá-lo. Paulo estendeu as pernas, de modo que todo o seu corpo ficou apoiado na tal maca. O extraterrestre recém-chegado, que havia também acompanhado Paulo para o quarto, começou a passar a mão pelo corpo do estudante. Iniciou os movimentos pela perna esquerda, a uma distância de aproximadamente 5 centímetros. Entre a mão do extraterrestre e a pele de Paulo, formava-se uma luz branca e forte, que deixava eriçados os pelos da pele do rapaz. Em seguida, a mão do tripulante foi assim percorrendo o lado esquerdo, passando pela mão, pelo braço e pelo ombro, até a cabeça de Paulo. Daí, inverteu o movimento e, da mesma forma, percorreu o lado direito de Paulo até o pé. Paulo indagou o que faziam com ele. Seu guia deu-lhe a entender que ele estava sendo examinado por um médico. Receoso, o estudante perguntou se o médico tinha a intenção de abrir seu corpo a fim de vê-lo melhor. Foi-lhe respondido que isto não seria necessário, pois o funcionamento de seu organismo podia ser observado independente de qualquer incisão. Caso o desejasse, até mesmo uma intervenção cirúrgica se realizaria sem que fosse preciso haver corte. Depois do exame médico, a maca afastou-se, retornando para o seu lugar na parede. O corpo de Paulo ficou novamente de joelhos, apoiado no chão. O médico retirou-se do quarto, deixando o estudante sozinho com seu guia. Em seguida, Paulo sentiu uma forte pressão, vinda de todos os lados, como se o estivesse esmagando. Logo em seguida, viu-se projetado para fora do quarto e também para o exterior da nave. Lado a lado com o seu guia, o rapaz flutuou no espaço. Ambos passaram por cima do objeto voador em forma de charuto, no que demoraram cerca de 4 a 5 segundos, de acordo com os cálculos de Paulo. O estudante informou ainda que, naquele instante, sentiu-se tonto e sua visão tornou-se embaçada. Foi tomado por um forte enjoo e viu ainda um turbilhão de luzes. Do que aconteceu depois, ele de mais nada se recordava, supondo ter ficado em estado inconsciente ou de amnésia. De acordo com a sua impressão, na viagem de ida teriam sido gastos apenas alguns minutos. Não obstante, conforme seria apurado, ele passou, na realidade, 20 horas desaparecido, fora de seu habitat, como veremos mais adiante. Não havendo regressado na noite de São João, isso foi, a princípio, interpretado pelos seus pais como uma possível participação de Paulo em uma das festas juninas. Porém, pela manhã, Paulo ainda não havia reaparecido e os seus familiares tomaram conhecimento de que o caderno escolar do rapaz havia sido encontrado na rua, o que naturalmente gerou preocupação e apreensão, mobilizando-os a dar início a buscas nas casas de amigos, vizinhos e parentes, delegacias de polícia, hospitais e até necrotérios. Uma das filhas do Sr. José era casada com um sujeito pertencente ao Departamento de Segurança de São Paulo. Participando da dor da família, aquele senhor providenciou o envio de um telex às 19 horas com os seguintes dizeres, abre aspas: encontra-se desaparecido Paulo Coutinho, filho de José Alves Coutinho e Dona Maria Carmen Barbosa, com aproximadamente 17 anos de idade, trajando calça-li com blusa branca. Solicitamos a colaboração de todos os órgãos na busca, fecha aspas. Assim foi mobilizado todo o círculo de familiares e amigos de Paulo, que possuía gênio agradável e era querido por todos, não sendo de admirar, portanto, que naquela noite cerca de 40 pessoas estivessem presentes na residência do estudante. Algumas encontravam-se no interior da casa, debatendo a situação. Outras estavam reunidas no jardim e no portão de entrada, juntamente com vizinhos e curiosos. A sogra da filha do Sr. José encontrava-se dentro da casa de Paulo. Aproximadamente às 20 horas, esta senhora perguntou às demais pessoas se não teriam ouvido uma espécie de gemido, como um ai ou pai. Imediatamente, isto foi confirmado pela mãe de Paulo, que escutara a voz do filho vindo de fora da casa, chamando por ela. Mãe!
No mesmo instante, o senhor José, que se encontrava na cozinha, julgou também ter ouvido gemidos. Imediatamente correu para fora da casa. No final do corredor externo, deparou-se com Paulo, estendido no piso de um degrau, nos fundos da casa, em um corredor externo que levava a um quintal e a uma horta. Próximo a este local havia um quarto externo onde residia um tio de Paulo, chamado Vicente. Na foto, o senhor José aponta para o local onde encontrou seu filho Paulo, exatamente ao final do longo corredor da casa. Por volta das 19 horas e 30 minutos, Dona Maria havia levado o jantar para o senhor Vicente Coutinho, na foto, apontando para o local onde seu sobrinho foi encontrado. Às 19 horas e 45, Vicente recebeu a visita de seu irmão, José Coutinho, enquanto jantava. Naquele momento, o senhor José havia lançado um olhar na cozinha de um vizinho, por cima de um muro que cerca um pequeno quintal e horta nos fundos da casa. Conforme informou logo em seguida a sua esposa e aos outros filhos, Carlinhos e Eduardo, naquele momento recebeu um aviso mental de que Paulo reapareceria. A partir daí, cessou a sua intranquilidade em relação ao destino de seu filho. Conforme suas palavras, senti necessidade de ir até lá. Ao encontrar-me só, parece-me que alguém me tirou todo o peso que sentia. Tive um alívio indescritível e a certeza de que meu filho voltaria são e salvo. Teria o pai de Paulo, inconscientemente, recebido uma mensagem telepática sobre a situação do filho? Muitos ufólogos acreditaram que sim. Planta esquemática da casa e do quintal com as setas pretas indicando o local onde Paulo foi encontrado. Não houve resposta à interpelação a Paulo feita pelo senhor José. O que está acontecendo, meu filho? O senhor José virou para cima a parte ventral do seu filho e notou que a pele do rapaz estava fria e apresentava manchas roxas, parecidas com as provocadas por um frio intenso. Além disso, observou que a respiração do rapaz era difícil e arquejante. Sentando o filho no chão, novamente Paulo resvalou para a posição deitada. Com a ajuda de outras pessoas, o estudante foi carregado para uma cadeira na cozinha. Ali também, deixado sem apoio, ele se estatelou no chão. Paulo foi levado para a cama. Porém, mesmo assim, foram em vão as tentativas de o senhor José comunicar-se com o filho. Ele queria se informar sobre o que o rapaz havia sofrido, talvez um sequestro, para poder socorrê-lo melhor. Novamente, sentaram Paulo, apoiado na cama. Colocaram um caderno à sua frente e introduziram um lápis entre os seus dedos. Entretanto, ele aparentava não possuir forças suficientes para escrever. Apenas iniciou um movimento, mas logo estacou o lápis. Uma das moças presentes deu a ideia de segurar-lhe a mão e empurrá-lo no papel, para facilitar a Paulo alguma comunicação possível. Desta maneira, o estudante chegou a rabiscar no caderno estas palavras: meu corpo formigando. Mais tarde, Paulo explicou a seu pai que, embora ouvisse as vozes ao seu redor, encontrava-se aliado, não possuindo forças para reagir ou responder. Em meio àqueles acontecimentos, o senhor José, por curiosidade, consultou o relógio que Paulo portava no pulso. Verificou que estava funcionando e indicando a hora certa. Enquanto isso, Dona Maria inspecionou a roupa do rapaz. Na foto, segurando o caderno escolar e vestindo a mesma roupa da noite do sequestro. Nas dobras da mesma, ela notou um pó preto retido. Logo depois, chegaram alguns policiais que se prontificaram a levar Paulo ao pronto-socorro municipal do Tatuapé. Lá, ele poderia receber um tratamento médico para melhorar seu estado físico. Na ocasião, Dona Maria perguntou aos policiais se poderia trocar a roupa do filho, a fim de lavar a que ele tinha no corpo. Os policiais responderam afirmativamente. Ao chegarem ao pronto-socorro, o médico de plantão percebeu que ele estava com algum distúrbio nervoso e reanimou-o com os processos utilizados para casos de traumatismo desse tipo. Alguns funcionários, para satisfazer a sua curiosidade acerca dos rumores que corriam sobre o episódio, aproximaram-se de Paulo, querendo saber pormenores. Ao mesmo tempo, eles comentavam jocosamente: acontece cada caso nos prontos socorros. Paulo, que já demonstrava melhoras em seu estado físico, respondeu aborrecido a tais funcionários: a vocês não interessa a minha história, só ao meu pai e à minha mãe. Eles se interessam por minha história porque acreditam nela.
O pai de Paulo, na foto, junto com ele, perguntou ao médico sobre a causa do estranho estado em que se encontrava o rapaz. Por seu turno, o médico também queria saber o mesmo. Ele julgou que devia haver como causa algum traumatismo psicológico. Naturalmente, o Sr. José nada sabia informar sobre a razão de Paulo ter estado por 20 horas desaparecido. O estudante perguntou ainda ao médico se poderia alimentar-se, pois começava a sentir fome. No retorno à sua residência, Paulo apoiava-se em outras pessoas ao sair do automóvel, pois ainda se sentia fraco. Quando percebeu o grande número de pessoas aglomeradas na frente e no interior de sua casa, ele perguntou a razão daquilo. Não conseguia relacionar o seu próprio desaparecimento com aquela comoção popular. Isso porque, pelos seus cálculos, ele estivera ausente apenas umas 2 ou 3 horas no máximo. Em seguida, foi servida ao rapaz uma refeição, arroz com carne moída. Ele comeu bastante, pois sentia muita fome. Depois, o estudante relatou a seus pais a sua estranha experiência e em seguida se deitou. Além da fome e do sono, Paulo não havia sentido até então necessidades fisiológicas de outra natureza. Ele foi ao banheiro somente no dia seguinte, 25 de junho, depois de acordar às 14 horas. Transcorreram-se, pois, cerca de 34 horas a partir do sequestro, sem que ele tivesse sentido a necessidade de ir ao banheiro, no que Bühler supôs que talvez, para o organismo de Paulo, tudo tivesse mesmo se passado durante um intervalo de 2 ou 3 horas. Nesse dia 25 de junho, sentia-se um pouco fraco ainda, com dores nos joelhos e nas costas. Ele atribuiu isso às suas andanças de joelho, em posição incômoda, no interior daquelas salas da nave de pequena altura. Logo de manhã, ele teve de sair com os agentes de segurança, pois desde as 8 horas, esses agentes estavam aguardando o seu despertar para levá-lo a prestar declarações a respeito do seu desaparecimento. O estudante disse ter encontrado um tratamento muito correto por parte das autoridades, entre as quais, como lhe pareceu, existiam pessoas que estavam bem a par do assunto dos extraterrestres. Parece que a presença de um elemento do Departamento de Segurança, que era um dos familiares de Paulo, impediu os repórteres da imprensa sensacionalista se aproximarem do rapaz, bem como desencorajou que fosse tratado pelas autoridades como um suspeito de subversão comunista, lembrando que a repressão política do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, estava em pleno vapor e já tinha feito isso antes com o abduzido e contatado Nilson Pátero e com os ufólogos da APEX, Associação de Pesquisas Exológicas, conforme apurei e publiquei em inúmeros artigos, matérias e nos meus livros. Na volta para casa, Paulo perguntou pela roupa com a qual estava durante o sequestro. Foi-lhe informado então que tal roupa já havia sido lavada. Embora ostentando certo nervosismo, Paulo resolveu ir a uma festa naquela noite de 25 de junho. Com este gesto, ele queria demonstrar a sua integridade física e acalmar seus pais preocupados. Contudo, o seu nervosismo perdurou ainda 3 dias após o seu regresso. Bühler conferiu crédito total ao relato de Paulo Coutinho, devido à sua credibilidade como pessoa, relato esse que se confirmava pelos indícios de ordem física e fisiológica, pelos testemunhais secundários e pelos diversos efeitos observados, como um distúrbio eletromagnético nas vizinhanças do local do rapto de Paulo e fenômenos luminosos voadores antes e depois do sequestro e na data do reaparecimento de Paulo. Bühler fez diversas indagações sobre a personalidade de Paulo no convívio em seu ambiente familiar, com os colegas, vizinhos, etc., apurando que ele era um rapaz extrovertido, de fácil relacionamento e de muitos amigos. Seu passado mental era de rigidez mental e nada encontrou que desabonasse a variedade de seu relato. Bühler inferiu também que o grau de sua inteligência e de seu idealismo, este último explicado por sua juventude, não interferiu de maneira negativa na fiel rememoração do episódio. É verdade que Paulo insistiu em certos detalhes durante o seu relato, conforme admitiu Bühler, mas isto, porém, na avaliação deste ufólogo, contava a seu favor. Bühler sublinhou que sua narrativa era bastante diferente do que a televisão costumava às vezes projetar para seus telespectadores, apontando que a ficção ufológica apresentada por este meio de comunicação era uma das causas da poluição mental sobre o assunto. Ademais, segundo apurou Bühler,
Paulo não conhecia a literatura ufológica especializada e sabia apenas de alguns raros e superficialíssimos cabeçalhos de jornais sensacionalistas. O que ajudou muito a reconstituir o caso foi a capacidade e o talento de Paulo de projetar graficamente no papel aquilo que tinha visto e vivido, tanto que as ilustrações e os croquis explicativos de boa qualidade que acompanharam o texto de Buehler e que ora reproduzimos também, foram feitos por Paulo. Uma indagação que muitos devem estar fazendo é por que Buehler não quis submeter Paulo a uma regressão hipnótica, como aliás costumava fazer? No caso em foco, Buehler desaconselhou isso, pelo menos naquele momento, não tanto pelos incômodos diretos, mas principalmente, segundo suas próprias palavras, pelos abusos que Paulo poderia sofrer por parte de mãos inescrupulosas. Como um exemplo, citou as eventuais ordens pós-hipnóticas inconfessáveis. Tais procedimentos têm o intuito de deixar a testemunha sentindo verdadeiro horror pela experiência ufológica porque passou, silenciando-a assim para as pesquisas posteriores, e isto injustificadamente. De resto, Buehler parecia ter ficado satisfeito com a narrativa cheia de detalhes de Paulo, que aparentava não apresentar hiatos importantes de amnésia. No seu ponto de vista, esta seria a única justificativa para que se aplicasse a regressão hipnótica nele. Aqui, justamente, reside um ponto um tanto fraco do caso. Apesar de ter sofrido abruptamente uma experiência física extenuante e incomum, estando despreparado para isso pelo seu próprio meio e condição, mesmo assim não sofreu maiores traumatismos psicológicos, enquanto que frequentemente se observam tais traumas em outros abduzidos, que costumam ter suas lembranças reprimidas e enterradas fundas no subconsciente pelos seres que os sequestraram, ou pelo seu próprio psiquismo em um mecanismo de autodefesa. O Sr. José Coutinho notou que seu filho estava praticamente inconsciente ao ser encontrado no quintal e que apresentava a pele fria e roxa e sudorese copiosa e que sua respiração era rápida e arquejante. Estes eram sintomas frequentemente observados em pessoas em estado de choque circulatório, no caso por insuficiência respiratória ou por traumatismo de outra espécie, especulou Buehler. É de estranhar que alguém que retorne nesse estado tivesse o sangue frio, logo ao se recuperar, de contar o que havia vivido e com tamanho número de detalhes. Em contrapartida, há muitos pontos fortes no caso, como os efeitos fisiológicos. Segundo o Sr. José relatou a Buehler, foi o investigador de apelido Tarzan, pelo seu avantajado físico, à procura de recursos médicos, quem levantou Paulo, já semiconsciente, e o tomou nos braços, transportando-o para o automóvel. Este investigador manteve o estudante nos braços durante todo o percurso até o pronto-socorro do Tatuapé. No dia seguinte, conforme relatou posteriormente o Sr. José, Tarzan apresentava-se com uma afecção cutânea nos dois braços, sem que se especificasse se era do tipo bolhosa, pruriginosa ou infiltrativa. Ao ser perguntado por Buehler sobre uma sede exagerada após a experiência, Paulo respondeu-lhe que não a sentira. Pelo contrário, lembrou-se de que só bebeu água após as 14 horas do dia 25 de junho e que não urinou no período de pelo menos 34 horas. Acrescentou Paulo que aproximadamente um mês após o episódio, o seu peso era de 61 quilos, sendo que antes do episódio, seu peso normal oscilava entre 55 e 56 quilos. Só nos meses seguintes é que o seu peso voltaria ao nível anterior. Após o episódio, Paulo começou a perceber um zumbido dentro da cabeça durante as aulas. Esses zumbidos apresentavam interrupções, como se fossem uma forma de comunicação ou código. Intrigado com o fato, o estudante passou a fazer discretas indagações entre seus colegas de escola, a fim de saber se tal ruído era também ouvido por eles. Paulo constatou então que seus colegas Hermano e Rubens, este com 16 anos de idade, também ouviam tanto na residência como na escola o mesmo zumbido e com o mesmo ritmo das interrupções percebidas por Paulo. Sobre esses zumbidos, Paulo informou a Buehler outro detalhe, que na noite de seu sequestro, ele ouvira também um ruído durante o dia inteiro e no decorrer das aulas daquele dia. Porém, daquela vez,
Tal ruído era de tonalidade diferente, aguda e permanente. O rapaz informou também que, durante os últimos 3 anos, havia escutado ocasionalmente na cabeça, mesmo tapando os ouvidos, uns zumbidos parecidos com gritos de morcegos, de tonalidade alta e intensidade fraca. Paulo achou que o seu sistema nervoso ficou mais tranquilo depois de sua experiência em comparação com o seu estado anterior. Ele deixou daí em diante de ficar nervoso na ocasião de provas escolares e perdeu seu antigo costume de gaguejar. Tais modificações devem ter sido observadas também por outras pessoas que com ele conviviam. Cerca de 8 meses após o episódio ufológico, Paulo notou uma aceleração em sua atividade cardíaca, com o pulso oscilando entre 110 e 120 batidas por minuto. No exame médico a que se submeteu, nada de anormal foi constatado, nem no eletrocardiograma, nem no funcionamento da tireoide. Logo em seguida, houve também uma tendência à normalização da frequência dos batimentos cardíacos. O pesquisador Carlos Arthur Ribeiro da Rocha chamou a atenção de Bühler para a possibilidade de examinar o magnetismo da lapiseira e da caneta metálicas de Paulo. Estes dois objetos haviam permanecido na camisa do estudante e, portanto, em seu corpo durante todo o sequestro. E, de fato, a lapiseira e a caneta demonstraram uma capacidade incomum de desviar o mostrador do magnetômetro, instrumento usado para medir a intensidade, direção e sentido de campos magnéticos em sua proximidade, da marca suíça Perrin Jacket, quando colocada junto ao marcador vermelho. Com a caneta, o desvio foi até a marca 5. Com a lapiseira, a marca foi até ultrapassada. Entretanto, o relógio de pulso do estudante, da marca Seiko, com 17 joias, causou somente um desvio do mostrador do magnetômetro até a marca 1. O estranho é que o relógio do pai de Paulo, da marca Universal, também demonstrou um fraco desvio, meia marca. O senhor José Coutinho procurou justificar isso pelo fato de haver comparado as horas dos dois relógios, colocando-os lado a lado, logo após o reaparecimento de Paulo. Na ocasião, os dois relógios apontavam a mesma hora. No dia seguinte à volta de Paulo, o senhor José comparou o horário dos dois relógios mais uma vez. Notou que o calendário do relógio de Paulo estava atrasado um dia. Na foto, o exame das peças pelo magnetômetro. A seta branca aponta para a lapiseira. O relógio de cima é o de Paulo e o de baixo é o de seu pai. Os trincos e outras peças de metal da casa de Paulo não evidenciaram nenhum magnetismo. Gentilmente, Paulo adquiriu para Bühler uma lapiseira e uma caneta idênticas às que usava durante o sequestro. Nesses objetos novos não havia sinal de magnetismo, quando examinados pelo mesmo magnetômetro. Entre os colegas do seu local de trabalho, Bühler pesquisou o magnetismo de 10 canetas metálicas de procedências diferentes. Em nenhuma delas encontrou traços de atividade magnética quando postas em contato com o magnetômetro. Também na casa da família Coutinho, Bühler examinou outras peças de ferro e de aço com resultados negativos. Curiosamente, o tal magnetômetro usado por Bühler foi desenvolvido pelo engenheiro, inventor e ufólogo suíço Roger Paul Perrin Jacket, detentor de várias patentes do campo da eletrônica. Foi em 1966 que ele montou o seu detector magnético dotado de amplificação eletrônica. Este sistema e outros que inventou, mais ou menos aperfeiçoados, visavam detectar a presença de OVNIs. Em 1967, Perrin Jacket fundou o GEOS em Genebra e em 1976 publicou sob o pseudônimo de R. Jacques Perrin o livro Le Mystère des OVNIs, que apresenta uma amostra representativa de casos de OVNIs e seus ocupantes. Bühler entrevistou o colegial Luciano Carvejano, de 17 anos de idade, morador na rua Moisés Marques, número 389. Bühler pediu a este rapaz que lhe apontasse o local exato onde havia achado o caderno de Paulo, quando voltava de um baile junino na noite de 23 de junho. Luciano apontou o local bem em frente ao número 503, conforme as fotos na extrema esquerda. Era o mesmo trecho que Paulo lhe indicara como o lugar onde fora sequestrado. É de se sublinhar que Paulo não havia mostrado tal lugar a Luciano.
Nas fotos, o local do sequestro na época, em 1990. À direita, em foto tirada por mim, e atualmente em foto do Google Maps. Luciano informou ainda que era aproximadamente meia-noite quando passou pelo local, juntamente com 4 colegas que queriam rasgar o caderno. Porém, Luciano havia lido o nome de Paulo no caderno e argumentou que o mesmo pertencia a um colega seu de escola. Assim, levou o caderno para sua própria casa naquela noite. Lá, o caderno foi objeto de debate entre Luciano e sua mãe, que chegaram em seguida de volta da mesma festa junina. Conforme esta senhora assegurou a Bühler, ela havia pedido a seu filho que voltasse ao local onde achara o caderno de Paulo naquela noite, à procura de outros pertences do estudante, como carteira, etc. Luciano fez o que sua mãe lhe pedira, mas nada achou além do caderno. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, Luciano foi entregar o caderno à mãe de Paulo, Dona Maria Coutinho, que, como não poderia deixar de ser, lhe fez várias perguntas: se havia recebido o caderno das mãos de Paulo, se sabia de notícias suas, se havia encontrado outros objetos do filho. Dona Maria começou a chorar quando todas estas perguntas foram respondidas negativamente por Luciano. Posteriormente, Bühler soube pelo Sr. José que foi naquele instante da entrega do caderno que toda a família ficou consciente da gravidade do desaparecimento do rapaz. O Sr. José teve uma crise de nervos, chegando a chorar. O cunhado de Paulo, que pertencia ao Departamento de Segurança, também ficou convencido da seriedade do caso e começou a agir. Depois que a história do sequestro de Paulo tornou-se conhecida, soube-se da existência de vários outros fatos interessantes, possivelmente ligados a ela. Diversas pessoas residentes nas proximidades observaram fenômenos luminosos na data da volta do sequestrado e também antes. Outras pessoas constataram interferências no funcionamento de seus aparelhos de televisão nessas mesmas datas. Entretanto, com a emoção e a alegria pelo retorno do rapaz, não se cuidou de anotar os nomes e os endereços desses vizinhos. Com isso, Bühler ficou impossibilitado de uma pesquisa ou confirmação posterior de tais fatos. Uma exceção foi o caso de Márcia Maria Viana de Souza, de 16 anos de idade, estudante no mesmo colégio que Paulo. Márcia residia a uma distância de aproximadamente 200 metros acima da casa de Paulo, na rua Júlio Colasso, número 294. Ela relatou que chegara à casa cerca de 15 minutos antes da meia-noite, na data do sequestro de Paulo. Assim que entrou em casa, Márcia colocou de lado o seu material escolar, no que acredita ter levado uns 15 segundos. Em seguida, ligou seu aparelho de televisão na Rede Globo, canal 5, como comumente fazia para ver um filme. Durante cerca de 5 minutos, ela assistiu ao filme. Nesse instante, o alto-falante do televisor começou a produzir um ruído semelhante ao que se ouve antes de uma destruição da válvula do ecrã. Ao mesmo tempo, sem que a imagem desaparecesse por completo da tela, surgiram no vídeo riscos paralelos em diagonal. Márcia olhou para fora da porta da casa, a fim de descobrir se havia algum curto-circuito nos fios externos da eletricidade ou alguma anormalidade na antena do aparelho de televisão. Quando a estudante voltou ao interior da casa, o televisor já havia voltado ao seu funcionamento normal. Mesmo assim, Márcia ficou assustada e resolveu desligá-lo. Bühler procurou ainda confirmar interessantes pesquisas feitas por 2 policiais, apelidados de Foguinho e Pardal. Eles descobriram que 2 estudantes da escola de Paulo, chamadas Nídia e Celina, também viram uma luz que percorria o céu bem na hora do reaparecimento do rapaz. Na ocasião, uma delas teria comentado: "Será que Paulo estará lá dentro da luz?" Bühler entrevistou Nídia em sua residência, que ficava na rua Edgar de Souza, número 910, nas vizinhanças da igreja de São Pedro. A moça confirmou todo o episódio relatado pelos policiais e acrescentou ainda que a luz avistada por ela e Celina às 19 horas encontrava-se a uma altura aproximada de 70 graus do horizonte. Aparentemente, a luz veio da direção norte e ficou parada no ar durante alguns minutos. Em seguida, afastou-se e desapareceu por completo. Paulo relatou que ele e sua namorada Bárbara avistaram um fenômeno luminoso aproximadamente 20 dias após o seu sequestro. Já era noite e os dois estavam sentados no jardim da casa da moça. Na foto, a rua em que morava a Bárbara, em foto tirada por mim em outubro de 1990.
Ambos viram uma luz a um ângulo de aproximadamente 50 graus acima do horizonte. Essa luz baixou e aproximou-se até a uma distância de uns 50 a 100 metros de Paulo. A moça, por medo ou por ter sido chamada para dentro de casa, havia se afastado antes dessa aproximação maior. Pela forma e pelas dimensões que a luminosidade apresentava, Paulo reconheceu nela a mesma que o havia sequestrado antes. O rapaz temeu um novo rapto, e em hora imprópria. Assim, concentrou seus pensamentos no sentido de repelir tal possibilidade. E, de fato, logo a seguir, a esfera luminosa começou a distanciar-se até desaparecer-se de todo. Cerca de 10 semanas depois do sequestro de Paulo, foi observado na casa de Paulo outro estranho fenômeno luminoso. O fato ocorreu na noite do feriado de 7 de setembro. Eram cerca de 22 horas e 30 minutos quando uma intensa luminosidade projetou-se para o interior da casa através da janela da cozinha. Este fato não poderia ter sido causado por qualquer veículo que passasse pela rua. Isto porque aquela dependência da casa era completamente afastada da rua, separada por outras edificações que se seguem na vizinhança. Nas fotos, a casa na época e na atualidade. O pai de Paulo relatou a Bühler que, devido ao sequestro do filho, passou a perscrutar o céu. Assim, haviam se decorrido 3 semanas após o rapto de Paulo, quando, certo dia, aproximadamente às 13 horas e 30 minutos, o senhor José observou um objeto de forma triangular, de aparência metálica, que se afastou lentamente até perder-se de vista. O fato durou cerca de 40 a 50 segundos. Dona Maria Coutinho relatou a Bühler um fenômeno que aconteceu nas vésperas do nascimento de seu filho Paulo. Este nasceu às 2 horas da madrugada do dia 10 de setembro de 1958 por uma operação cesariana. O episódio narrado por Dona Maria sucedeu no dia 9 de setembro, entre 13 e 14 horas. Naquele dia, o céu estava nublado e uma tempestade ameaçava desabar. Nesta ocasião, Dona Maria avistou no céu uma bola voadora de aparência metálica. Logo em seguida, o objeto voador desapareceu no espaço. Carlos, o irmão mais velho de Paulo, que tinha cerca de 8 anos de idade na ocasião, taxou o objeto de disco voador. Conforme relatou, o senhor José também avistou o fenômeno ao ser alertado pela esposa. Paulo contou ainda a Bühler um outro fato ocorrido certa noite, em janeiro de 1972. Naquele momento, ele estava se despedindo de uma antiga namorada que ia mudar-se para longe. O jovem par fez então um pacto de se recordarem mutuamente em determinada hora da noite, quando estivessem distantes um do outro. Para facilitar essa comunhão de pensamentos, ambos combinaram que sempre olhariam para uma mesma estrela, com tal finalidade. Naquele instante, os dois escolheram uma, entre as outras estrelas do firmamento. Grande foi a surpresa do casal ao ver que daquela estrela desprendeu-se um ponto luminoso que se movimentou em direção à Terra. Chamado às pressas, o pai de Paulo também chegou a presenciar o fenômeno, segundo confirmou depois. Considerações sobre o caso 45 anos depois. A pesquisa da SBDV ocorreu entre 16 e 24 de outubro de 1976 e 26 de março e 15 de maio de 1977, ou seja, quase 4 meses e quase um ano depois do ocorrido, respectivamente. Nesse hiato, infelizmente, pode ter havido muitas contaminações e acréscimos sugestionados. É bastante comum, seja qual for o ocorrido, não necessariamente ufológico, que os próprios protagonistas envolvidos, sem contar os elementos de fora, com o tempo acabem agregando mais camadas de informações, sejam reais ou meramente imaginárias. Todavia, fica difícil avaliar o quanto, neste caso, a história pode ter sido modificada até que fosse recolhida pelos ufólogos. A pesquisa do caso não teve prosseguimento e cessou por completo após as intervenções de Walter Carl Bühler e de Mário Martins Ribeiro. Bühler nunca mais se retornou ao caso, talvez por estar ocupado demais na pesquisa de outros e residir um tanto distante no Rio de Janeiro. Cílio o largou por completo e nem sequer quis voltar a interrogar Paulo Coutinho e seus familiares,
apesar destes terem se mostrado muito gentis e solícitos no início, dispostos a colaborar com o que fosse preciso, pode ter sido para resguardá-los de eventuais assédios da imprensa e de outros ufólogos. Como já disse, apenas achei estranho que Bühler não tenha posteriormente feito uma regressão hipnótica em Paulo, já que das 20 horas que haviam transcorrido, ele só se recordava, ainda que vividamente, do que lhe acontecera em 2. Para Bühler, no entanto, o que de certa forma servia de justificativa à sua opção de preterir a regressão hipnótica, Paulo teria passado pelo fenômeno da dilatação do tempo como consequência da alta velocidade que tivesse viajado pelo espaço, tendo em vista uma possibilidade apontada pela teoria da relatividade de Einstein. Isso explicaria por que Paulo, havendo se separado de sua namorada à noite, reviu-se na tela do veículo interplanetário durante o dia passeando. Se os poucos segundos de viagem de ida correspondessem a umas 9 horas, a de volta, a igual tempo, faltariam somente umas 2 horas de permanência dentro da nave, para que se completasse o total de 20 horas, tempo durante o qual Paulo esteve ausente da Terra. Talvez que essas 2 horas que Paulo gastou no interior da nave, especulou Bühler, correspondessem a um igual fluxo de tempo na Terra. A distância percorrida, contudo, foi relativamente curta, apenas o suficiente para que visse a Terra do espaço, o que não seria suficiente para causar uma contração temporal, até porque, pelo relato de Paulo, nem chegaram perto da velocidade da luz. A nave descrita por Paulo em forma de charuto, com 200 metros de comprimento, o que lhe conferia o status de nave-mãe, correlaciona-se na interpretação psicanalítica a um símbolo masculino. Os substratos psíquicos arcaicos instintivos levou Sigmund Freud a propor que as formas redondas ou ocas são de cunho feminino e as longitudinais masculino. Carl Gustav Jung, por sua vez, chamou a atenção para os relatos de sonhos de seus pacientes, nos quais comumente aparecia a costumeira forma lenticular ou de charuto, que aludia à dos primeiros dirigíveis. As transposições não são motivadas somente pelo impulso sexual, mas também pela fome, ou seja, pelo instinto de alimentação, bem como pela sede, lembrando que quando retornou, Paulo sentia muita fome, mas não sede, tanto que só bebeu água após as 14 horas do dia 25 de junho. O caso Asnau-Collier. Sob o ponto de vista meramente ufológico, a nave descrita por Paulo é parecida com a que foi vista pelo comerciante espanhol Adrián Sánchez, casado e então com 31 anos, que em 20 de março de 1974, ou seja, pouco mais de 2 anos antes, viu pousar em um pequeno vale em Asnau-Collier, município na província de Sevilha, comunidade autônoma de Andaluzia, um objeto metálico feito alumínio, em forma de charuto, cujas dimensões estimou entre 15 e 20 metros de altura e 200 metros de comprimento, em que se introduziram objetos menores de uns 7 metros de diâmetro. Sanchez foi perseguido por um desses objetos durante um trajeto de 15 quilômetros. Interrogado várias vezes, tanto pela Guarda Civil como pelo Exército do Ar e Serviços Secretos da Espanha e Estados Unidos, sempre confirmou tudo, como fez, quase 40 anos depois, ao ufólogo Francisco Contreras Gil, que publicou uma matéria a respeito na edição de 26 de dezembro de 2012 da revista Enigmas. Na foto, Francisco Contreras Gil entrevistando Adrián Sánchez, que quebrou seu silêncio de 30 anos. Os acontecimentos deste caso, que está entre os 200 arquivos OVNI desclassificados e mutilados pelas autoridades militares espanholas, remontam a 14 de abril de 1974, quando a agência F divulgou-o pela primeira vez com a seguinte manchete: um viajante comercial sevilhano foi perseguido por um objeto durante mais de 15 quilômetros. De acordo com a notícia publicada, Sánchez apareceu no quartel da Guarda Civil na cidade sevilhana de El Castillo de las Guardas para relatar que havia sido perseguido por um OVNI ao longo da estrada que conduz de Asnalcázar ao referido povoado, fato que foi posteriormente ratificado no comando da Guarda Civil de Sevilha. O desenho de Adrián Sánchez da nave que viu em Asnau-Collier em uma das páginas do arquivo desclassificado pelo Ministério da Defesa da Espanha.
O desenho explicativo mostra as características da nave e as de dois objetos voadores menores que penetraram nela. Note a semelhança da nave principal com a que sequestrou Paulo Coutinho. A testemunha alegou que, quando estava dirigindo de Asnacolhar para Nerva em seu carro, viu o que lhe pareceu um avião caindo, ao que ele parou o carro e foi até o local onde achou que o objeto havia caído. Chegando lá, encontrou uma espécie de submarino cor de alumínio de grandes proporções, com cerca de 200 metros de comprimento, que flutuava no ar antes de pousar no solo. Sanchez garantiu ter visto aparecer 3 outras naves menores que se assemelhavam a uma espécie de cogumelo. As portas do aparato maior se abriram e 2 deles entraram em seu interior, enquanto o terceiro notou a presença de Adrian a uns 25 ou 30 metros de distância. Foi aí então que este terceiro começou a fazer manobras para persegui-lo. O mercador sevilhano voltou ao seu carro cheio de horror e partiu rapidamente para El Castillo de las Guardas. A perseguição continuou. Adrian notou que um dos objetos aparecia e desaparecia perto das laterais do carro. O OVNI não tinha janelas e voou silenciosamente, exibindo torres acima e abaixo. O apelo por um governo único mundial. Em certo momento, os seres disseram a Paulo que só fariam contato aberto e em massa com a humanidade quando cessassem as divisões e houvesse um só governo na Terra, ou seja, um governo global ou mundial. Essa mensagem por parte dos extraterrestres é igualmente uma constante desde os primeiros contatados, passando por Meyer até os abduzidos. Isso me leva a especular se esses contatos não são meramente teatralizados, simulados secretamente por grupos globalistas daqui mesmo da Terra, empenhados em implantar um mundo unificado controlado por uma elite de iluminados, a quem todos teriam de obedecer. Se a maior parte das pessoas aceita hoje placidamente viver sob a égide de um governo único mundial, que determina cada aspecto de suas vidas, até mesmo seus padrões de pensamento e conduta, foi graças a esses tipos de mensagens embutidas subliminarmente e que se valeram da arte da mistificação hipnótica para inculcar a ideia de que não poderia haver melhor sistema de governo do que aquele em que o poder estivesse maximamente centralizado. Afinal, era esse o modelo utópico vigente nos perfeitos mundos extraterrenos. Os contatados e abduzidos não percebem ou não querem se dar conta de que não estão agindo autonomamente por expensas próprias, e sim servindo como autômatos num plano geral muito maior de dominação, do qual são apenas títeres induzidos e treinados a recrutarem outros títeres, que por sua vez serão levados a recrutarem outros títeres, e assim por diante. Parasitar um corpo para se apropriar de seu espírito é a mais velha e axiomática das táticas de controle. O contatado e o abduzido são como os médiuns que se deixam possuir e usar sem saber exatamente a que tipo de seres está servindo. Por trás dessa aparente pregação libertária e dadivosa, esconde-se o desejo inconfesso de impor controles cada vez maiores à sociedade. A influência de Jornada nas Estrelas. Apesar de Paulo Coutinho ter feito menção a Perdidos no Espaço, não são os elementos deste seriado que ele inseriu em sua narrativa, e sim de Jornada nas Estrelas, Star Trek. A compleição dos seres descritos por Paulo Coutinho, por exemplo, é muito semelhante à dos megacéfalos do planeta proibido Talos 4, que aparece no episódio The Menagerie, o único, aliás, em 2 partes desta série, e que foram ao ar pela primeira vez nos dias 17 e 24 de novembro de 1966 pela NBC. O roteiro foi escrito pelo próprio criador e produtor executivo da série, Gene Roddenberry. No enredo, Spock sequestra seu antigo capitão Christopher Pike, Jeffrey Hunter, coloca a Enterprise em um curso para o planeta proibido de Talos 4 e se entrega para a corte marcial para explicar suas ações. Assim como os seres que sequestraram Paulo, os talosianos são telepatas, desejam estudar os humanos que vieram ao seu planeta e conseguem criar ilusões muito realistas que hoje chamaríamos de realidade virtual. Paulo descreveu os seres como tendo orelhas pontudas. Os talosianos não têm, mas Spock sim, sendo esta a sua característica mais marcante.
Teria Paulo feito um remanejamento estético? Talvez. Um outro detalhe que indica fortemente que Paulo foi influenciado consciente ou inconscientemente pelo episódio é que ele alegou que os seres usavam um símbolo sobre o peito. Ora, o líder dos Talosianos trazia igualmente um símbolo, e muito parecido, sobre o seu peito, embora não afixado, mas pendurado em uma corrente como um medalhão. Para recapitular brevemente, eles têm poderes telepáticos tão fortes que podem fazer qualquer ser orgânico, ou pelo menos aqueles com quem os vimos interagir, humanos e vulcanos, vir e fazer qualquer coisa que desejarem. Eles têm alguma tecnologia, mas não é o ponto forte deles. De perto, um talosiano pode fazer com que uma tripulação inteira veja suas ilusões. A longa distância, até vários anos-luz, pelo menos, eles podem concentrar sua intenção de fazer pelo menos uma pessoa ver e cumprir suas ordens. Da mesma forma que Paulo Coutinho, o Capitão Pike e sua tripulação foram sequestrados e mantidos confinados e em observação pelos talosianos, que igualmente se comunicavam por telepatia. A nave em forma de charuto em suas linhas gerais lembra a de uma nave auxiliar, Shadowcraft, de jornada. Foi no episódio The Galileo 7, o 16º da primeira temporada, e que foi ao ar pela primeira vez em 5 de janeiro de 1967, que uma nave auxiliar, no caso a Galileo 7, fez sua estreia, dando início à aparição dessas que se tornariam uma presença constante no seriado e nos filmes. Se Coutinho se inspirou nos talosianos, o seu desenho gerou um efeito, por assim dizer, de contaminação, pois que acabou por influenciar um outro caso ufológico que se tornaria o mais famoso de contato sexual depois do de Antônio Vilas Boas. Refiro-me ao caso do vigia noturno Antônio Carlos Ferreira, que a partir da madrugada de 28 de junho de 1979 viria a manter contatos seguidos com extraterrestres na cidade de Mirassol, cidade do noroeste paulista, a 12 quilômetros de São José do Rio Preto e a 560 quilômetros de São Paulo. O caso Mirassol, como passou a ser chamado, foi pesquisado em conjunto pelo parapsicólogo Álvaro Fernandes, presidente da Associação Ufológica Rio Pretense Alfa, Aura, e do Instituto Braid, de São José do Rio Preto, por Walter Carl Buehler e pelo professor e ufólogo Ney Matiel Pires, de Mirassol. Na foto, Ney Matiel Pires está ao lado de Antônio e do filhinho deste, Fernando. Na verdade, praticamente toda a pesquisa do caso de Mirassol deveu-se a Ney, sempre auxiliado por sua esposa e também professora Mairia de Lourdes de Faria e seus filhos Lurney, Edson e Ana Isabel, que compunham, por assim dizer, uma verdadeira equipe ufológica em família. Por residirem na mesma cidade, os Pires permaneceram acompanhando Antônio Carlos por toda a vida. Na foto, os ufólogos presentes à tarde de sessão de hipnose de Antônio Carlos Ferreira. Da esquerda para a direita, Geni Lisboa, Paulo de Castro, Ney Matiel Pires, Maria de Lourdes, Álvaro Fernandes, Walter Buehler e Lurney de Faria Pires. Junto com o jornalista, escritor, ufólogo e explorador espanhol Pablo Vilarrubia Amalso, entrevistei Ney Matiel e sua esposa Maria de Lourdes nos dias 10 e 11 de novembro de 2002, na casa onde residiam no bairro São José, em Mirassol. Você pode ouvir essa entrevista na íntegra, dividida em 4 partes em meu canal no YouTube. Ferreira descreveu os seres que o sequestraram em 28 de junho como sendo de 2 tipos distintos, porém todos com altura aproximada de 1,20 m e cabeça anormalmente grande, quase o dobro da de um ser humano terrestre. Os de tez cor de chocolate possuíam olhos grandes e pretos, puxados como os dos orientais, sem cílios ou sobrancelhas, nariz grande meio achatado, a boca grande, com lábios mais ou menos grossos, queixo fino, meio pontudo, e orelhas grandes e pontudas, quase o dobro da nossa. Destes, o cabelo era do tipo carapinha, de cor avermelhada. O outro grupo apresentava a pele de cor verde folha, cabelos pretos e lisos, nariz grande e fino, olhos verdes puxados, boca grande e lábios finos, orelhas grandes e pontudas, queixo fino e também pontudo. Foi justamente o retrato desse ser de pele verde que foi copiado ou decalcado de Coutinho, como que em papel carbono. Até mesmo o ângulo é o mesmo,
com o ser aparecendo de frente, mas um tanto virado de perfil, olhando para a sua direita. Pires, seguindo as descrições de Ferreira, fez apenas algumas limpezas pontuais, tirou as rugas espiraladas da testa, as sobrancelhas dos olhos, as faixas pretas e o símbolo do uniforme e diminuiu os tamanhos do nariz e da boca. De resto, tudo o mais é idêntico, até os traços. Chega a ser estupefaciente que Bühler, que pesquisou pessoalmente os dois casos, ou seja, tanto o de Coutinho como o de Ferreira, não tenha percebido isso. Alguns irão argumentar que Pires teria copiado o desenho publicado no boletim da SBDV e depois na revista Planeta em uma das edições pouco antes do sequestro de Ferreira em 1979, de maneira oportuna, porque Ferreira teria descrito os seres que o sequestraram como sendo de compleição semelhante, para não dizer idêntica ao de Coutinho. Neste caso, ou Ferreira teria sido influenciado pelo caso Paulo Coutinho, algo improvável, pois Ferreira certamente não lia os boletins da SBDV, nem tampouco a revista Planeta, ou de fato teria sido sequestrado pelos mesmos seres, ou de raça e procedências semelhantes que sequestraram Coutinho 3 anos antes. Ou ainda Neia, que teria retratado os seres dessa forma, deixando-os parecidos com os de Paulo Coutinho, caso que certamente conhecia e estaria fresco em sua memória. A volta ao local do sequestro e o encontro com Mário Martins Ribeiro. Em outubro de 1990, estive no local do sequestro na Vila Aricanduva e constatei que a configuração das ruas e de muitas construções dos arredores, como as antigas escola e igreja, permaneciam as mesmas. Fotografei também o local exato onde se deu o sequestro e os seus arredores. Tentei conversar com algumas pessoas que iam chegando em suas casas, e só um deles, um senhor de meia idade, antigo morador do bairro, disse que se lembrava do ocorrido e de todo o rebuliço na época, desconhecendo, porém, o paradeiro da família Coutinho, que havia se mudado há muito tempo. A rua Moisés Marques, no local exato onde Paulo foi abduzido. Paulo Coutinho foi abduzido exatamente neste local. Note a igreja de São Pedro, ou paróquia São Pedro Apóstolo ao fundo. As pinturas em verde e amarelo foram feitas em razão da Copa do Mundo de 1990. O céu, onde apareceu o OVNI que abduziu Paulo Coutinho na noite de 23 de junho de 1976. A casa da família Coutinho na época e na atualidade. No dia 26 de abril de 2003, conheci pessoalmente o ufólogo Mário Martins Ribeiro. Na ocasião, ele não descartou que o caso todo pudesse ter sido meramente inventado por Paulo. Paulo Coutinho ainda chegou a participar do primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia, organizado pela Associação de Pesquisas Exológicas, APEX, e realizado entre os dias 15 e 17 de março de 1979, no Teatro Cultura Artística de São Paulo, e que contou com a presença ilustre de Joseph Allan Hynek e dos principais nomes da ufologia nacional da época, como Uvio Brant Aleixo, Flávio Augusto Pereira, Irene Granchi, Max Berezovsky, que presidia a APEX, Rubens Junqueira Vilela, Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa e Silvio Lago, estes dois últimos ao lado de Coutinho na foto. Coutinho, porém, depois disso se afastou completamente e nunca mais quis voltar a falar do caso, talvez para não prejudicar sua vida pessoal e profissional. Seu paradeiro, desde então, é desconhecido. Será que ele confirmaria toda a fantástica experiência que alegou ter vivenciado? Teria ele, com o tempo, se lembrado de outros detalhes? Teria sido contatado novamente pelos seres? Ou teria inventado tudo para simplesmente encobrir algum evento que lhe teria sido inaceitável, muito desagradável, terrível e traumático, daí sua recusa em voltar a falar do caso? Só o próprio Paulo Coutinho poderia responder. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono no Patreon e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.